Oi, eu sou a Lelê e vou contar uma história para você. E hoje a história é do menino Pedro, um garoto muito bacana, mas que vivia com medo. Vem acompanhar. Não, mas não era o medo michuruca, do saci ou do saco bruxa cuca. O Pedro tinha um medo muito difícil de superar. Pedro vivia com medo, mas era medo de errar. Quando os amigos do Pedro lhe convidavam para brincar, Pedro, vamos brincar! De pique-pega, cabra cega, futebol queimado, Pedro logo respondia, não, obrigado. Pois só de imaginar que no meio da brincadeira corria o risco de errar, Pedro parecia que ia pifar. Ficava todo preocupado, com medo da gozação. Melhor nem brincar do que ficar parecendo um bobão. Então, preferia ficar sentado, assistindo desenho animado. E Pedro passava os dias assim, sozinho, assistindo televisão, na maior chateação. Quando Pedro foi para a escola aprender as letras e os números, é claro que ele se viu em maior apuros, porque tudo aquilo era pior do que viver no escuro. Cada vez que a professora dizia, hoje vamos ter nova lição, os seus amigos ficavam curiosos na maior agitação. Mas Pedro faltava pouco morrer do coração. Pedro sofria, ai, como sofria, tentando entender, e aquilo tudo era um sofrimento de doer. Lição nova, logo vem prova, e eu vou ficar com cara de boboca. E o Pedro tinha medo da gozação, e aqueles pensamentos iam e vinham na maior agitação, mas só serviam mesmo para causar aflição. Quando a professora pedia, abram seus cadernos, Pedro começava a sentir muita raiva, chorava, esperneava, dava chiliques e verdadeiros tremeliques. Borracha, então, nem queria ouvir falar, porque borracha só usa quem acabou de errar. Copiem no caderno. Era a frase mais temida. Só de imaginar, começava a sentir frios, calafrios, arrepios e chorava rios e rios. De imaginar que teria que copiar tudo no quadro, dava um desespero. Com muitas palavras, assim, cheias de montão, é claro que eu vou errar e será uma tremenda gozação. E o medo que o Pedro tinha era pior do que o medo do bicho-papão. Mas houve uma noite que algo diferente aconteceu. Pedro adormeceu e uma fada apareceu. Muito prazer, eu sou a fada das crianças que têm medo de errar. Pedro não podia acreditar. Ele já ouviu falar da fada dos dentes, da fada da Bela Adormecida, mas aquela fada ali não era muito conhecida. E a fada foi logo convidando o Pedro para passear. Quero que você venha comigo conhecer um lindo lugar. Aposto que você vai gostar. Pensando que no passeio não tinha nada que acertar ou errar, Pedro aceitou o convite, sem medo, sem reclamar. Usando a varinha de condão, voaram sem avião. E depois de voar bastante, chegaram em um reino bem distante. Pedro olhou a placa e achou tudo muito interessante. Que reino é esse? Perguntou Pedro. Você vai conhecer agora! Respondeu a fada, fazendo uma careta engraçada. Pedro olhou e olhou para ver se estava vendo direito, porque tudo ali
era muito perfeito, sem botar nenhum defeito. Todas as flores eram iguais. Todas as árvores eram exatamente iguais. Todas as casas eram milimetricamente iguais. Todas as ruas geometricamente iguais. E Pedro olhou tudo aquilo e estranhou. Eu não vejo nenhuma pessoa. Quem é que mora aqui? E a fada começou a rir. Pedro, ninguém mora aqui. Por acaso você leu bem o que estava no portão? É o reino da perfeição. Dessa maneira, nenhuma pessoa aqui mora. Por acaso você conhece alguém que nunca errou? Pedro coçou a cabeça, pensou e pensou, mas não conseguia lembrar de alguém que só soubesse acertar. A fada abraçou Pedro e falou com a voz macia. Pedro, agora você já sabe que medo de errar é bobagem e não combina com alegria. Quando Pedro acordou, lembrou do seu sonho e foi correndo contar tudo para sua mãe. E decidiu que estava na hora de fazer uma nova história, seguir uma nova trajetória e conquistar sua vitória. A partir de agora, eu não vou mais ter medo de errar. E se isso acontecer, eu não vou mais sofrer. E se algum colega implicar, eu não vou mais ligar. E depois daquele dia, a vida do Pedro se transformou. Quando seus colegas lhe convidavam para brincar, Pedro, vamos brincar! De futebol ou queimado, Pedro logo respondia, oba, vou me divertir um bocado. Já não se preocupava mais se ia jogar certo ou errado. Gostava de ter amigos e curti-los ao seu lado. Na escola, então, quanta diferença! Pedro percebeu que aprender é muito mais legal do que se pensa. E agora o que importa é entender o que cada dia tem para trazer. Experiências, novidades, alegrias de viver. E eu nem preciso dizer que agora Pedro é muito mais feliz, pois entendeu que nessa vida todo mundo é aprendiz. E a história que eu contei foi deste livro aqui, O Menino que Tinha Medo de Errar, escrita por Andréia Viviana e ilustrado por Caroline Carrocinho. E você, se identificou com o menino Pedro? Também sente medo de errar? Eu espero muito que você tenha gostado dessa história. Beijos! Tchau, tchau! Boa noite, gente. Boa noite, Auricleide, Tia Nélia, Silvana, Eunice. Como é que vocês estão? Boa Boa noite, noite, pessoal. Thiago. Gostaram Boa do noite. vídeo? Boa noite, Muito gostamos. maravilhoso. Parabéns boa aí, produção. não é, para os produtores. Ah, que maravilha. Pra Letícia, né? Pois é, assim, a história aparentemente é uma história infantil, né? Mas que tem grandes lições pra gente, né? Lições muito profundas ali. A gente vê um menino que tinha medo de errar, mas quem não tem medo de errar, não é? Quem não passa pela prova do medo? Certa vez eu vi que, às vezes a gente vê uma pessoa que é uma pessoa muito humilde, que se esconde muito, e eu estava lendo um livro de Joana de Ângeles dizendo que isso pode ser uma característica de orgulho, né? E como assim orgulho, né? Pessoa muito orgulhosa, uma pessoa muito humilde, às vezes esse orgulho é tão grande que a pessoa se esconde com medo de errar, né? Então o medo de errar é tão grande que a pessoa prefere ser humilde, prefere se isolar, prefere se esconder, do que se arriscar e passar pelo crivo das outras pessoas e as outras pessoas verem que essa pessoa, ela infelizmente errou e cometeu erros e é uma pessoa que falha como qualquer um de nós, né? Então a gente precisa ficar atento
os nossos sentimentos, né? Ainda mais se a nossa proposta é fazer a reforma íntima, a gente precisa identificar esses nossos sentimentos. E aí entra medo de rejeição, né? As aparências, como as pessoas vão nos enxergar, e a gente acaba se tornando escravos de uma série de outros fatores e vamos percebendo adolescentes e jovens cada vez mais com medo de enfrentar a sociedade, né, passando por dores e sofrimentos e sentimentos, suicídio se tornando algo epidêmico, né, acontecendo entre as faixas etárias de jovens e crianças também. E isso é algo que a gente tem que refletir, né? Nós temos que refletir. Às vezes a busca pelo perfeccionismo, ela pode se tornar cruel. Embora Jesus tenha dito, nos aconselhado para a gente ser perfeito, né? Sede perfeitos como o Pai Celestial, analisando, a gente sabe que ele não estava dizendo para a gente vestir a máscara da perfeição, né? E não errar. Isso são conceitos totalmente diferentes, né? Quando Jesus nos aconselha a ser perfeito, é nos estimulando a reforma íntima sempre. Mas o problema é que a gente busca vestir aquela máscara da perfeição e ninguém consegue sustentar, né? Ninguém consegue sustentar essa perfeição por muito tempo. Pois é, Tiago, a história do Pedro é uma história muito bonita, que nos traz várias reflexões. E pegando o gancho do perfeccionismo, eu queria abordar, claro que não é uma fala fechada, é só mesmo uma visão. Nós somos criaturas imperfeitas, como você mesmo falou. E Jesus falou que é para a gente, né, buscar ser perfeito como o Pai, mas essa perfeição, o dia que nós chegarmos, quando nos tornarmos espíritos puros, será uma perfeição relativa, porque absoluta é só Deus, e Deus só há um. E por que nós entramos nesse padrão de exigência do perfeccionismo? O perfeccionismo pode estar ligado à nossa insegurança, o medo da crítica, o querer ter o controle de tudo. E isso nos adoece, porque nós não temos o controle de tudo. E nós muitas vezes buscamos isso inconsciente para ser aceito, seja em um núcleo de amizade, no meio social, familiar, aonde queremos ter destaque. Por isso que é tão importante a gente se autoconhecer e ver o porquê que nós estamos buscando isso. Porque fazer algo bem feito não quer dizer que tem que ser nesse grau de exigência do perfeccionismo. E como somos criaturas imperfeitas, nós vamos fazer aquilo dentro das nossas condições. E quando a gente não consegue fazer isso e coloca essas regras do deveria, eu deveria ter feito assim, eu deveria ter feito daquele outro jeito, e sempre buscando ter esse destaque, ter esse elogio, passar uma imagem de ser inteligente, isso vai aos poucos nos adoecendo. E pode gerar uma ansiedade, dessa ansiedade se agravando a tal ponto de tornar uma depressão, de tornar um síndrome do pânico. E se a gente não tiver o controle e uma ajuda adequada de profissionais, seja da área da medicina, da psicoterapia, a gente pode vir sucumbir com isso. E muitas vezes até desistir da nossa própria vida. Então, o que eu queria analisar hoje sobre essa questão do perfeccionismo, né, dentro da história do Pedro, é para a gente se aceitar como nós somos, aceitar a nossa condição de ser humano, aceitar que nós não temos esse controle de tudo, porque nós não somos Deus, e a vida, ela sempre vai trazer experiências para que a gente possa aprender. E esse aprender está justamente a gente ser maleável, fazer aquilo que nós damos conta naquele momento. E sair dessa questão da mente, porque muitas vezes nós entramos num processo de autocrítica tão grande que nós projetamos no outro. E acha que o outro já está olhando para a gente com esse olhar crítico. E o que nós devemos fazer? Uma sugestão, sair da mente e ir para a vida. Ir para a vida, se permitir viver, se permitir fazer aquilo que nós temos condições de fazer naquele momento. É dar o nosso melhor. Nós dando o nosso melhor já está muito válido. Repetindo o que eu falei no início, né? Que a nossa perfeição será relativa. Absoluta é só Deus. Como é bonito, mas como é difícil lidar com os erros,
O aprendizado, a gente entende que até no mal, até no erro, existem as sementes, o aprendizado para a gente crescer. Mas como é difícil lidar com isso, né? Como é difícil a gente crescer e aprender com os nossos próprios... Como é difícil admitir que errou, né? Como é difícil admitir. E nesse aspecto, né, Tiago, assim, do que a Enio estava falando do perfeccionismo, é muito difícil a pessoa que é perfeccionista perceber isso como algo ruim. Ela não percebe como algo ruim, porque ela vê o ruim, aquilo que está na desordem. Para ela, uma desordem é uma casa suja, é um quadro torto, né? Isso incomoda muito o perfeccionista, né? Ele quer as coisas muito no lugar, mas na verdade isso é tudo muito exterior, porque ele está tentando organizar alguma coisa aqui dentro, que está muito bagunçado, está muito desorganizado. E a maneira como ele consegue é exteriorizando nas coisas materiais, né? No dia a dia, no que faz em casa. Então, há uma desordem interna que precisa ser pensada. Mas, muitas vezes, o perfeccionista ele não percebe isso. Porque esse olhar para o interior exige humildade, exige um despojamento para se analisar, para se sentir, para se perceber. E quando eu não estou disposta a fazer isso, porque eu vejo que o erro é o outro que não consegue deixar a casa bem organizada, que não consegue deixar o escritório tudo no lugar, que não consegue deixar tudo limpinho e bonito, eu vejo isso como um problema, né? Então é muito complexo, porque nas relações não é assim, né? No meu ambiente de trabalho, ali no meu escritório, na minha casa, eu ainda consigo manter as coisas ali no meu canto, do jeito que eu gosto, do jeito que eu acho que é certo. Mas nas relações as coisas não são bem assim, porque cada um é de um jeito. E aí nós vamos lidar com o jeito do outro, compartilhar das dificuldades do outro, né? E esse medo que ele tinha, lá o nosso personagem principal, né, nessa história tão bonita, já pegando esse ganchinho aí, ele tinha um medo que talvez esse medo da criança, ele pode ser originado exatamente no perfeccionismo dos pais, que estão exigindo muito dela e que ela ainda é uma criança nessa encarnação, ela ainda tem a sua imaturidade, ela está em processo de desenvolvimento, então tem muitas coisas que ela ainda precisa conquistar, apesar de ser um espírito eterno, mas muitas coisas ainda estão ali guardadinhas, que com o tempo e as experiências é que vão vir à tona. E às vezes no ambiente familiar, a exigência por um comportamento muito correto, muito certo, muito educado, faz com que a criança acabe transbordando esse medo, essa insegurança, né? Então, assim, nós, enquanto pais, precisamos estar atentos sobre o nosso proceder com os nossos filhos. Até onde eu posso ir? Até onde eu posso exigir? O que é ali que está, às vezes, passando da conta, né? Que eu não estou percebendo e que, às vezes, o meu filho está ali cheio de medos e receios. Que, às vezes, um comportamento de pai e mãe mais acolhedor, né? Mais positivo, mais incentivador daquilo que ele tem de bom, pode transformar aquele sentimento, né? Acho que a gente precisa pensar um pouquinho sobre essas questões também. O processo de compensação, né, Cleide? Aquilo que eu não consigo organizar internamente, eu vou compensar tentando organizar externamente. Muitas vezes isso reflete, como você falou muito bem, na educação dos filhos. E como nós temos crianças adoecidas justamente por causa disso, para tentar alcançar um padrão de exigência dos pais. Aproveitando aí o gancho das meninas na educação, né? A gente tem naturalmente na nossa sociedade, a nossa relação, né, com o erro é muito complicada. A gente acho que todo mundo aqui já ouviu falar assim, errar é humano, né? Mas nenhum de nós, dificilmente, né, alguém sabe lidar direito com o erro, tanto os nossos erros quanto os erros dos outros, né? E aí a vida assim, nos dá imensas oportunidades de aprendizado o tempo inteiro, né? Deus nos proporciona a cada amanhecer uma oportunidade de aprendizado, né? E
esse aprender, para aprendermos, a gente erra, porque o erro faz parte da aprendizagem. Né? Na escola, por exemplo, quem é professor, quem trabalha com isso, já entende um pouquinho melhor essa questão. Por exemplo, na alfabetização, né? Tem crianças que, quando vão escrever, ali a gente faz um ditado, aí a criança escreve, por exemplo, né? Só as vogais das palavras. Aí quem não entende, olha aquilo ali, vai falar, meu Deus, essa criança não sabe nada, né? Enquanto que o professor, o profissional da área que está ali, que observa aquela situação, fica maravilhado, né? Porque a gente sabe, quem é alfabetizador sabe, que a partir do momento que a criança entende, né, que a nossa língua é silábica, ela não corre mais o risco de não aprender a ler e escrever. Né? Então, olha só, ela está ali, teoricamente, para quem não entende, é um erro, mas, no fundo, né, o erro, se a gente souber bem aproveitar, encarar ele como algo que mostra onde nós estamos naquela aprendizagem, né, em que caminho, em que ponto do caminho, da nossa caminhada nós estamos, se soubermos aproveitar, ele é maravilhoso. Né? Então, a gente tem que entender que o erro faz parte do processo de aprendizagem. E por que nós estamos aqui na Terra? A gente sabe, a gente veio aqui para aprender a amar. A gente está aqui para aprender. E Deus ele é tão maravilhoso, tão misericordioso, que Ele nos dá chances e chances, né? Oportunidades e oportunidades de fazer, refazer, fazer de novo se não deu certo, né? Refazer mais uma vez, tantas vezes quanto forem necessárias, fazer melhor um dia. Né? Então, assim, quando a gente encara o erro como algo natural do humano que somos, né? E a gente olha para esse erro como uma oportunidade de aprendizado, né? As coisas mudam tudo muda, né? A gente começa a se perdoar, né? E quando a gente, não, eu sou uma pessoa humana, eu erro, então eu passo a ver o outro também como uma outra pessoa humana que também erra, né? E também é muito importante a gente trocar a questão da culpa, né, por responsabilidade. Não falando, eu errei, e agora, né? Meu Deus, e aí a gente começa a voltar, a diminuir, né, a se voltar, né, para se encolher, vamos dizer assim, e a culpa só paralisa, né? A Joana de Ângeles mesmo fala que a culpa é a ferrugem da alma, né? Porque realmente a culpa, ela não nos deixa caminhar, ela não nos deixa aprender, continuar o nosso processo, né? Enquanto que a responsabilidade, a gente opa, errei, né? E agora? O que eu posso fazer para melhorar? Então, é uma situação que a gente encara as coisas da vida, o erro, que é normal, natural na nossa vida, com responsabilidade, né? Como adultos, como pessoas adultas que, eu fiz, errei, então agora o que eu posso fazer para reparar? Né? E é o que o Evangelho nos convoca, a uma atitude, né? A gente, o primeiro passo é admitir o erro, né? É nos arrependermos e depois repararmos, né? E aí, nós partimos para uma atitude. Né? E, enfim, a gente lembrar, né, também que toda ação tem uma reação. Então, que a vida não é uma mágica, né? Não é tem uma varinha de condão ali para bater ali e falar assim, plim, você ficou boa, plim, você ficou perfeita. Não existe isso, né? A gente tem que trabalhar dia a dia, pouquinho, cada pedacinho, né?
E isso também nos lembra que para a gente fazer esse trabalho é muito importante que a gente metas, né? Que a gente não aquelas metas que a gente sempre faz no final de ano, né? Que promete 1000 coisas e depois no dia seguinte nem lembra mais o que prometeu, né? Mas uma coisa séria, né? Responsável, porque a vida da gente exige um planejamento, né? Dos nossos atos, né? De tudo que a gente vai fazer. Né? Também uma coisa que a gente não pode esquecer também é de olhar a questão do erro, né, como mais uma oportunidade de aprendizado. E se alegrar com isso. Fazer diferente. É muito importante também, né, diz a psicologia, a gente ter um propósito de vida. E quando a gente reencarna, a gente faz um planejamento reencarnatório. Né? E nesse planejamento, a gente traça, né? A gente tem um propósito de vida. E a psicologia hoje nos diz que é mais feliz quem tem um propósito de vida. E a gente pergunta, mas como encontrar esse propósito de vida? É aquilo que os nossos olhos brilham quando a gente fala, quando a gente vê, é aquilo que nos comove profundamente. Então, é muito importante também para a nossa vida a gente ter um propósito de vida, né? E lembrar sempre da nossa impermanência aqui na Terra, né? E da impermanência de tudo, né? Como dizia o Chico Xavier, tudo passa, né? Tudo passa nessa vida, as coisas boas e as coisas ruins também. Então, aqui um dia nós vamos conseguir sermos melhores, né? E os nossos erros de agora vão nos ajudar nesse futuro melhor. O interessante é que vocês todas são educadoras, vocês trabalham com educação, e uma lição que eu aprendi desde cedo é que não se consegue enganar uma professora. Não se engana a professora e não se engana a mãe. Quando eu era criança, eu tentei enganar minha professora fazendo com que outra pessoa fizesse meu dever de casa e ela percebeu. Ela percebeu que não era o meu raciocínio, ela percebeu que não era eu escrevendo. E vocês falaram assim, dos alunos que aprendem de forma diferente, cada um tem o seu tempo de aprendizado, né? E o educador, ele percebe isso e ele gosta dessa diversidade. Já pensou se fossem todos iguais? Né? Já pensou se todas as pessoas fossem semelhantes, se nós fôssemos máquinas, né? Nós entendemos que Deus é único, Deus é o Pai para todos. Mas justamente ele, por ser único, o mesmo para todos, ele constrói a sua obra em cima da diversidade. Então já pensou se eu saísse de casa, fosse na padaria de manhã, encontrasse comigo mesmo vendendo pão, se eu mesmo fosse o padeiro, se eu mesmo fosse a pessoa do caixa, se eu mesmo fosse a pessoa que fosse encontrar no trabalho, a vida seria extremamente sem graça. Sem graça. E parece que a sociedade ela quer o contrário, ela quer que as pessoas sejam muito parecidas. E a gente não entende que a diversidade ela é um tempero essencial da vida. As pessoas são diferentes, né? As pessoas têm os seus talentos, as suas formas diferentes de ser. Se a gente for assim analisar, né, dentro da nossa história enquanto humanidade, a gente realmente vê um processo de evolução nessa questão de diferenças. Apesar da gente ainda perceber muitas vezes que as pessoas querem vantagens para um, né, desvantagens para outros, tratar de forma diferente e tal, não respeitando assim os direitos de todo mundo, mas se a gente pegar um aspecto histórico, houve uma evolução muito grande, principalmente no que se refere a pessoas com deficiência, por exemplo. Hoje, o que a gente tem de tratamento e de leis para essas pessoas são muitas. Ainda não abarca toda a necessidade que eles têm. Mas é um avanço muito grande. E isso é muito positivo. Porque mostra que a nossa sociedade está preocupada com aquele que é o diferente, né? E a gente ainda pega também a questão de negros, né? A gente ainda muito forte, muito arraigado em nós, o racismo, né? Hoje fala de racismo estrutural, né? Tem um racismo realmente estrutural. Mas essas relações, se a gente faz um comparativo com o passado, houve um avanço. Houve um avanço. A gente ainda precisa avançar muito, né?
né? Nós estamos num processo de humanidade. E nós, enquanto humanos, precisamos desenvolver a nossa humanidade, de fato. Porque nós ainda estamos muito primitivos. Nós ainda estamos muito mais para o animal, em nossas sensações, em nossos instintos, né, em nossa maneira de agir com as nossas emoções, do que para o humano em si. E aí a gente tem que pensar que tratar as pessoas de forma diferente talvez não seja tão errado, né? Porque cada um tem uma maneira de ser. E eu tenho que respeitar a maneira de ser de cada um. Então, eu vou tratá-lo diferente, respeitando a sua maneira de ser, né? E aí, dentro, assim, de um contexto infantil, que é o da nossa história, né, entre crianças, a gente vai perceber que cada uma delas é muito especial, é muito diferente. Quando a gente lida com a criança, a gente percebe o tanto que cada um ali tem um potencial gigantesco e que traz essa bagagem do mundo espiritual. E que traz essa bagagem das conquistas que ela teve em suas encarnações passadas. E é interessante, assim, todo esse contexto, porque a gente estava até comentando antes, né, que a gente tem uma lei de igualdade, né, que Kardec traz para nós aí, os espíritos trazem para Kardec essa lei de igualdade, e a gente precisa falar de diferenças. Para entender diferenças, eu preciso entender a igualdade que é colocada lá pelos espíritos, né? E aí a gente entende que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Essa é a nossa igualdade. Fomos criados exatamente iguais. E para Deus nós somos todos iguais sobre esse aspecto. O que modificou foi o passo que cada um deu na sua evolução. Quais foram as conquistas que cada um foi absorvendo aí durante tantas encarnações? Isso foi moldando o meu ser. E aí foi dizendo quais são as minhas aptidões, o que eu gosto mais, o que eu sei fazer melhor. E isso vai delineando aí quem vou ser eu, né? Quais são as minhas características. Quem é esse espírito milenar? O que já trouxe de bagagem, o que já conquistou, o que precisa avançar. E aí nós somos diferentes. E aí nós somos extremamente diferentes. Porque não dá para colocar todo mundo aqui, ó, numa caixinha e dizer que está todo mundo igual porque está no planeta Terra. Não é bem assim, né? Dentro desse nosso planeta gigante, há uma diversidade enorme, né? De pessoas, de culturas, de maneiras de pensar, de sentir, de viver. E aí isso vai nos estruturar. E a gente precisa valorizar muito isso. Porque eu não sei o que o outro que está do meu lado, que aparentemente pode demonstrar ali uma ignorância em relação à vida, mas eu não sei o que ele guarda. Eu não sei o que ele passou, o que ele viveu, o que ele já conquistou, o que ele precisa conquistar. Então, esse meu olhar mais atento sobre o outro me coloca ali numa posição, opa, talvez eu não sou tão assim como estou pensando, né? Eu posso estar bem mais para baixo. E aí me coloca numa situação de mais humildade. E a gente precisa muito desenvolver esse nosso lado. Perceber que, às vezes, o outro, que aparenta uma ignorância, pode ter um desenvolvimento espiritual muito mais acentuado do que aquele que eu imagino que eu tenha. Então, valorizar a diferença é valorizar o potencial único que cada um já conquistou. Isso é muito importante. E aí a gente vai lembrar disso nas nossas crianças, né? Cada uma delas ali é de um jeitinho e cada uma vai caminhar de acordo com a sua evolução. Pais, professores vão auxiliar muito nesse trajeto, muito. Vão definir muitas coisas, mas o caminhar vai ser desse ser que vai conquistando pouco a pouco a sua trajetória, né? E a diversidade, né, Cleide, faz parte da nossa vida. E a gente percebe ali como que o Pedro, ele tinha medo de ser diferente, de não ser aceito. E quantas oportunidades de brincar ali com os colegas ele perdeu, até ele ter aquele sonho que foi, não, peraí, né? Vamos modificar isso aí. E ele se permitiu ser ele mesmo, ser diferente naquilo ali e naquela experiência viver. Pode falar, tia. Não, eu ia comentar que o Pedro é um personagem, assim, muito interessante, porque o Pedro, ele nos representa. O Pedro nos representa, porque o erro, o medo de errar, é um lugar comum, onde a maioria de nós habita, né? Se somos pais, como vocês já falaram aí, nós temos medo de quê?
de errar na educação dos nossos filhos. Se somos esposos, se somos esposa, nós temos medo de quê? De fracassar no relacionamento, não é assim? Se somos profissionais, nós temos medo de não atender às expectativas da nossa profissão. E por aí vai, né? E a coisa caminha. Então, essa questão do medo, realmente, ela é muito complicada e ela é muito presente na nossa vida, né? Então, por conta disso, em determinadas situações, nós vamos usando máscaras para nos esconder, para esconder a nossa insegurança diante de situações, diante de desafios que a vida nos impõe. E isso é muito ruim, não é? Porque isso vai criando em nós uma fragilidade tão grande que nós não conseguimos construir a nossa resiliência. E a resiliência hoje, que é tão falada, uma palavra tão falada, ela é extremamente necessária para nós que vivemos num planeta de provas e expiações. E eu digo mais que nunca a resiliência foi tão necessária como nesses tempos tumultuosos que nós estamos vivendo. Então, se a gente não trabalhar isso, vão começar mesmo a surgir os conflitos emocionais. Nós vamos acabar, como vocês já até falaram aí, né, perdendo o sentido da vida, vamos ficando desanimados, né? Vamos deixar de sentir, fazer parte de alguma coisa. E tudo isso por medo de errar. Aí a gente se pergunta, né? Mas de onde vem esse medo de errar? Né? De onde vem? Se a gente se basear na doutrina espírita, a gente vai encontrar, né, uma resposta satisfatória, porque a doutrina espírita, ela nos coloca que nós somos espíritos eternos, que já vivemos várias e várias existências. Então, quando nós reencarnamos, mesmo sem a gente ter consciência disso, nós trazemos conosco o nosso arquivo, né, o nosso arquivo do passado, o nosso acervo espiritual, nós trazemos conosco isso, né? Então, tudo que nós fizemos está gravado em nós, seja bom ou seja ruim. E Deus é tão misericordioso que Ele nos dá a oportunidade, nos dá a bênção da reencarnação. Mas para que isso? É porque nós somos destinados à felicidade. Né? Vocês bem falaram aí no início que todos nós, sem exceção, chegaremos à perfeição relativa. Então, é necessário, né, que a gente refaça os caminhos. Mas tudo isso aí envolve aquele sentimento que paralisou Pedro no momento, né, da vidinha dele, o medo de errar. Quando eu estava ouvindo a história, eu me lembrei que nós temos lá na primeira edição dos Tutelados de Maria, na segunda parte, nós temos várias histórias de espíritos em vias de reencarnação. Várias histórias, né? E todos eles, né, carregam consigo o drama da volta, né? Eles têm medo de fracassar novamente. E eu acho assim muito interessante. Eu me lembrei logo, né, de um irmão que nós atendemos, Pablo, o sedutor é o nome lá da história, né? Então ele se manifestou na nossa reunião assim um pouco diferente do que os outros costumavam se manifestar, porque ele já chegou totalmente desequilibrado, né, e gritando que ele não queria voltar, que ele se recusava a voltar, que ele não queria voltar porque ele tinha medo, porque ia ser ruim, que ele não queria voltar. E aí a gente pensa, mas é só o suicida que carrega esse drama do retorno? Obviamente que não. Todos nós temos o medo da volta.
Todos nós carregamos esse medo. Por quê? Porque quando nós fazemos lá, junto com os nossos mentores, né, o nosso plano reencarnatório, nós temos uma meta para cumprir. Então, é muito natural que nós tenhamos medo de não conseguir alcançar esses objetivos. Que nós tenhamos mesmo pavor, né, de errar de novo, né, de cometer novos erros mesmo, novas quedas, novos fracassos. Então, a coisa, ela é um pouco complicada. Então, quando a gente vê o Pedro, né, o Pedro dormiu, cheio de conflitos que ele já vinha carregando há muito tempo. E aí ele sonhou. E aí a fada apareceu para ele. E a fada o ajudou a libertar-se, né, do medo de errar. Então, gente, eu fiz uma conexão ali da história conosco, não é? Porque assim como o Pedro tinha uma fadinha para cuidar dele, porque aquela fada estava acompanhando todo o processo, né, de evolução dele, sabia das dificuldades dele. E com certeza, não é, ela planejou a melhor estratégia para ajudar o seu protegido. E assim somos todos nós. Quando nós vamos renascer, é designado um espírito protetor para cada um de nós. E aí ele nos acompanha, ele nos aconselha, ele nos motiva a prosseguir com fé, com coragem. Então, gente, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, nós precisamos acreditar que nós jamais estaremos sozinhos. Primeiro, porque nós temos esse amigo protetor, muitos chamam guia espiritual, mentor espiritual, anjo da guarda. Mas o certo é que todos nós temos o nosso. Penso tanto que Deus é misericordioso, o tanto que ele é bom para nós, né? Que ele permite que mesmo a gente tendo tantas dificuldades, venha alguém para nos ajudar, para nos acompanhar nesse processo, né, de refazimento dos caminhos. E aí eu me lembrei da letra daquela música Pegadas na Areia. E quando a gente está passando por um momento muito difícil na vida, quando a dor, né, ela tomou conta de nós, e nós já não conseguimos mais enxergar nada, né? Aquilo se tornou um peso que a gente não consegue mais dar nenhum passo. Então, a gente sucumbe ali, ao longo da caminhada. E são nesses momentos, né, que Jesus, o tutor das nossas almas, nos carrega em seus braços. Então, nós não precisamos ter medo de errar. Como vocês já falaram, Deus é um Pai de misericórdia e está a todo momento nos dando novas chances, novas oportunidades. Então, tenhamos fé, tenhamos coragem. Erramos hoje, acertamos amanhã, mas o importante é que nós sigamos, sem medo de errar. A encarnação, ela é justamente essa chave que nos falta a compreensão, né, da plena justiça de Deus. Muito se fala, como Auricleide, vocês falaram muito bem, né, muito se fala dessa inclusão que já existe na sociedade. Né? Nós falamos da inclusão, de enxergar o outro, enxergar aqueles que precisam, né? Aqueles onde o poder não alcança, onde não tem as mesmas oportunidades, mas só com o entendimento pleno da encarnação e das reencarnações nós conseguimos entender o funcionamento da justiça divina. E a justiça divina, ela não funciona sem a sua misericórdia também, né? Porque eu tenho certeza também que antes de reencarnar, eu também chorei com medo de vir para cá. Porque eu acho que é um medo muito comum a todos nós. Todos nós, né? E eu queria só fazer um comentário que quando a Silvana, né, e a Auricleide estavam falando do processo de aprendizagem, gente, eu voltei à minha infância. Eu estudava na escola em que a minha mãe era professora.
Então, ela não me cobrava nada, mas eu me cobrava, né? Porque eu era a filha da professora Edith. E eu não me esqueço, né, de um dia que a gente estava indo em processo, né, de alfabetização, e muitos colegas meus estavam muito na frente, já estavam lendo, e eu não conseguia ler, né? Eu ainda não estava dominando a leitura. E aí eu pensei, olha só, como é que eu vou fazer, né, para minha mãe não ficar sabendo que eu ainda não dou conta de ler, né? Porque ela vai se envergonhar de mim. E todo mundo vai falar. E aí, na hora, estava chegando a minha vez, aí eu, professora, estou muito rouca, eu não estou conseguindo falar. Gente, assim, são coisas que nos marcam, né? Porque entra realmente essa cobrança, que às vezes nem são as pessoas que nos cobram, mas somos nós mesmos que nos cobramos, né? E aí a gente vê em tudo isso os resquícios, né, de nossas existências do passado, de vaidade, de orgulho, daquilo que não foi resolvido, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Gente, eu agradeço demais a participação de vocês. Muito obrigado por aceitar esse convite para a gente falar sobre esse tema tão delicado e tão importante que precisa ser tratado com muito carinho, né? Com muita sensibilidade, porque todos nós passamos por dramas, às vezes muito difíceis, e temos dificuldade de lidar com eles. Então vamos encerrar por hoje a nossa reunião, até porque a gente, né, tem o nosso tempo, mas eu queria deixar um recadinho que na próxima semana, aqui no canal do Centro Espírita Maria Madalena, nesse nosso Setembro Amarelo, nessa programação especial, nós teremos o Cine Debate com o filme A Moça do Espelho, que já é uma produção da Ciaté Luzes, uma produção do Teatro Espírita Luz da Esperança, que é da nossa casa. Já tem o link aí embaixo do vídeo, né? Quem quiser já assistir o vídeo previamente. E na semana que vem nós vamos fazer o tradicional Cine Debate, como já fizemos várias vezes, mas de forma presencial. Dessa vez vai ser de forma virtual, né? Teremos um campo onde as pessoas podem fazer perguntas de forma anônima, assim como nos Cine Debates presenciais, e os debatedores vão responder as perguntas, porque o filme ele tem uma proposta, e todo mundo tem uma dúvida, todo mundo que se interessar, que tiver curiosidade para fazer alguma pergunta acerca dos temas abordados, e por isso já tem um formulário também, nós vamos deixar aí no link o formulário para as pessoas que já quiserem assistir. Se tiverem algumas dúvidas, já podem fazer os seus questionamentos, que nós vamos responder esses e os que fizerem ao vivo também na semana que vem. Então, a todos vocês, muito obrigado. Uma excelente semana a todos nós. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Um beijo, gente. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Beijo, muito bom estar aqui com vocês. Nem se eu pudesse ter o pôr do sol, a lua, as estrelas, toda natureza, nem se eu tivesse todo ouro e não tivesse um amigo, nada teria. Pois quando eu começasse a me sentir sozinho, quem é que me consolaria? Mas Deus é bom, botou você em meu caminho, pra que não falte a alegria. Você vai estar para sempre dentro do meu coração.